O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi e recebereis, eis a promessa de Jesus no Evangelho que nós ouvimos. Hoje nós nos reunimos aqui nesta comunidade para celebrar mais uma noite da nossa novena, em preparação à grande solenidade da Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A liturgia da palavra hoje nos leva a meditar sobre uma virtude, a perseverança. E não há figura ou pessoa que tenha vivido mais profundamente a virtude da perseverança do que a Virgem Maria. Perseverante ao projeto do Pai, perseverante ao seu sim, perseverante ao seu Filho Jesus, até a morte de cruz e ressurreição. A perseverança nos dará o quê? Poderíamos nos perguntar. Quando nós somos perseverantes em alguma coisa, e muitas coisas nós podemos colocar como meta para a nossa perseverança, por exemplo, um regime, por exemplo, fazermos uma caminhada pela manhã, por exemplo, fazermos algum exercício, ou acordarmos um pouco mais cedo, ou dormirmos um pouco mais cedo, ou talvez desligarmos um pouco mais do nosso celular. Se em tudo isso nós conseguirmos ser perseverantes, existe algo na vida espiritual, na nossa intimidade com Deus, do qual nós temos que ser mais perseverantes ainda, que é a vida de oração. E não existe uma figura que nos fale mais da vida de oração do que a própria Virgem Maria. Por isso que toda esta liturgia, ao qual nós estamos celebrando, com esta grande participação de pessoas, além daquelas que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, precisa levar-nos a uma reflexão profunda. Não só a devoção que nós temos à Nossa Senhora, que é importantíssimo, a nossa devoção particular de cada um a ela, mas profundamente a nossa vida íntima de oração. Porque o Evangelho diz assim, é necessário que nós procuremos, ao ponto de trazer uma parábola para ilustrar a nossa insistência, a nossa perseverança. Se chega alguém na nossa casa e nós não temos o que oferecer, e se vamos ao vizinho, o fato de ir até a casa dele e bater na porta,
e insistir com ele para que o atenda, mesmo que ele não deseje atender, ele, de certa maneira, já se sentiu incomodado. E ele, de certa maneira, vai ter que se levantar, como diz o Evangelho hoje, para te atender. Então, quando nós precisarmos de alguma coisa, quando nós tivermos a necessidade de pedirmos alguma coisa a Deus, nós precisamos ser insistentes e perseverantes. Nossa Senhora é aquela que nos ensina na escola de Jesus a perseverar. Perseverarmos às vezes no sofrimento, perseverarmos às vezes numa situação difícil. Muitas vezes nós ouvimos no nosso ministério sacerdotal, Dom Tiago já deve ter ouvido isso também muitas e muitas vezes. Por que Deus não me atende? Por que Deus permite isso? Por que Deus não muda esta situação? Porque talvez nós ainda não rezamos o suficiente. O Padre Léo, saudoso Padre Léo da Canção Nova, dizia assim: precisa de alguma coisa? Reze. E aí ele se encontrou com alguém que dizia assim: mas eu rezo tanto. E ele pediu para ver os joelhos. Deixa eu ver os seus joelhos. Ainda não fez ferida, quer dizer que você não rezou o suficiente. Se as coisas estão se estão boas, reze. Se as coisas não vão bem, reze. Se você tem que agradecer, reze. Se tem que pedir, reze. Se a graça chegou, reze. Nós não recebemos uma graça para todos nós esta noite, essa manhãzinha, essa chuva que veio, mas ainda não é o suficiente, concordam? Nós precisamos ainda intensificar as nossas orações. Já é alguma coisa, já sentimos a presença amorosa de Deus na nossa cidade e em toda a região, em outras regiões do Brasil também, mas ainda é necessário nós pedirmos, continuarmos a insistir. E quando esta noite eu ouvi a chuva, pensava comigo, já são os frutos da nossa novena, já está dando frutos. Se nós não pensarmos assim, é em vão nós rezarmos. Se nós não tivermos a certeza de que Deus vai nos dar, é em vão nós rezarmos. Mas como é que Deus vai dar? Não é do jeito que você quer, não é da forma que você espera, e não é quando você deseja, mas é na maneira como Deus acha que é melhor. Às vezes, Deus nos deixa no sofrimento, ou deixa que nós passemos por alguma situação, para que nós possamos nos amadurecer, para que quando a graça chegar na nossa vida, nós estejamos prontos. Aqui muitos de vocês são pais, a grande maioria é família. Nenhum de vocês aqui, quando o filho completa 9, 10 anos de idade, dá um carro na mão dele. Ninguém em sã consciência faz isso. É necessário primeiro amadurecer. É necessário primeiro tomar consciência do risco de dirigir um carro. Claro que muitos já devem ir na fazenda, no sítio, na roça, já dirigir algum trator, alguma coisa mais nesse sentido. Mas na cidade, nós precisamos tomar essa prudência, porque existem leis. Então, se nós que somos humanos e temos a nossa forma de agir e de fazer com que as coisas aconteçam, Deus também tem a forma dele. E Ele age no momento em que nós estivermos prontos para receber a sua graça. E aí o Evangelho continua insistindo assim: se vocês que são maus, Jesus nos chamou de maus. Não sei se vocês perceberam isso. Se nós que somos maus, quando um filho pede um pão, quando o filho pede um ovo cozido, nós não damos uma cobra e nem um escorpião. Muito pelo contrário, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe tira às vezes da própria boca para alimentar os filhos, para colocar o que é de bom e de melhor na mesa. Quanto mais o Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Meus irmãos, não tenhamos medo. Deus nunca falha no nosso projeto de vida. Deus nunca deixa de nos atender. Por isso, rezar sempre. Perseverar na escola da oração de Maria e de Jesus. Ela nos ensina a rezar e como rezar. No primeiro milagre lá em Caná da Galileia, quando Maria viu que não tinha mais vinho, ela foi insistente e disse assim: Jesus, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus é: mulher, o que eu tenho a ver com isso?
ainda não é a minha hora. E Maria, ao invés de ficar quieta, virou para os serventes e disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, Maria é aquela que intercede por nós e é insistente. Se vocês precisam de uma graça, se vocês precisam alcançar alguma coisa, e é por isso que muitas vezes não compreendem a nossa relação com Nossa Senhora, nos dizem assim: vocês são idólatras. Ao invés de vocês pedir diretamente a Deus, vocês recorrem a Nossa Senhora, peçam direto a Jesus. Por que nós insistimos com Nossa Senhora? Porque a gente sabe que ela vai ficar ali, aos pés de Jesus, insistindo por nós. Porque às vezes nós somos fracos na oração. Às vezes ainda nós não temos o Espírito Santo, que nos falou São Paulo na primeira leitura que nós ouvimos hoje. O Espírito precisa clamar em nós. Mas quando a gente está fraco na fé, quem que vai clamar por nós? Nossa Senhora. É por isso que nós estamos aos pés dela. E é por isso que nós pedimos a intercessão dela. Não é porque ela vai realizar. Maria não pode realizar nada, mas ela pode interceder. Ela é a nossa intercessora. Então, quando nós estivermos enfraquecidos, quando nós, às vezes, estivermos aquebrantados, machucados, feridos, e que muitas vezes, como eu já ouvi algumas pessoas dizer: padre, o desânimo às vezes é tão grande, o cansaço é tão grande, que eu não tenho vontade nem de rezar. Pensa em Nossa Senhora, se entrega nas mãos dela e peça que ela interceda por você a Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão ganhar uma advogada no céu, ao ponto da própria igreja ter chamado Maria de advogada. Ela é a nossa advogada junto aos pés de Jesus, porque ela é o modelo de perseverança na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.